trabalho com um grupo de repertório hoje. E tem peças que foram montadas há 15 anos. Neste momento, estamos tendo que rever todas as peças, porque tem coisas que hoje são absurdas, inclusive, que não poderiam estar mais sendo feitas, porque o tempo hoje muda. Imagina 10 anos, o que se pensava há 10 anos não é nem permitido, é imoral hoje em dia determinadas coisas que a gente fazia tranquilamente há 10 anos atrás. Eu fiz uma oficina agora no Gênero da Comédia com as Marias da Graça do Rio, e ela estava relatando um caso assim, você falando, eu lembrei. Elas têm um espetáculo e tem um momento do espetáculo que uma das palhaças começam a falar, não, porque eu vi um índio, e elas falavam assim mesmo, né? Um índio se banhando e não sei o que, nananã. E elas apresentaram num festival. E ela falou que quando acabou o festival, o espetáculo e tal, não sei o que, teve um momento lá da festa, nananã, e aí ela tava, indo no hotel, assim, aí uma outra palhaça chegou e falou, cara, vocês vão ser massacradas amanhã no bate-papo que ia rolar no dia seguinte. Mas por quê? Índio! Índio! Não é índio, é indígena! Olha o que vocês estão falando! E aí ela, caracas, é isso, sabe? Uma coisa que antes... E que bom que hoje em dia a gente parou e olhou pra isso, sabe? E até hoje, ele não tem o ponto de comédia que ele tinha, porque ele era um momento de ápice de comédia muito grande, que hoje em dia não funciona mais, a gente ainda não encontrou esse lugar. Mas não é porque a gente não encontrou que a gente vai falar, não, mas era bom, todo mundo ria. Não, né? Isso não é uma possibilidade. Eu preciso rever. Mesmo um negócio que funcionou por anos, era um espetáculo antigo delas. Né? Funcionou por anos, mas hoje em dia não funciona mais. Fiz Zona Contaminada, e também Entre Quatro Lives com o Thiago Marius. Eu me sentia muito... Eu não gostava, sabia, também, assim, de... É aquela coisa, e mesmo fazendo, é aquela coisa, o que eu tô fazendo, né, em relação ao teatro, entendeu? O que eu tô fazendo? Isso aqui não é teatro, não era confortável fazer também, né? Eu acredito no teatro presencial. O público, ator, personagem, enfim, cenário, figurino. Eu acho que a palavra é essa, é a presença, né? Presença, sem outra... Intermediário. Sem um intermediário, né? Os grupos que tiveram uma continuidade nas atividades foi via internet, via vídeo. E que não é o meu caso, eu não me sentia bem em fazer esse tipo de trabalho. Mas aí a gente entendeu que aquilo não era teatro, aquilo era um audiovisual bem produzidinho, com atores fazendo, né? E aí, como eu te falei, a gente teve o apoio do Macaco, que fez a captação, e ele fez, na verdade, ele fez a direção do audiovisual, assim, ele fez com 2 câmeras, a gente nem tinha pensado, não, fazer uma câmera parada mesmo, tá bom. Não, fazer 2 câmeras, ele captou aberto, captou fechado, e depois, na hora de editar, ele conseguiu trazer um resultado que esse audiovisual com o teatro funcionando muito bem. É diferente você ensaiar uma coisa que você precisa estruturar e encarnar muito aquilo assim no seu corpo para você repetir no teatro. A partir do momento que você está gravando ali, que você sabe que se na primeira vez que você fizer ficar bom, você nem vai precisar repetir de novo, porque aí você vai ter outras cenas para gravar outras coisas depois. E eu tenho uma impressão de que a minha memória em relação a esses trabalhos é toda muito diferente dos trabalhos anteriores à pandemia. Porque a minha memória mudou também, assim, né? Produzi muita coisa e eu precisei parar, ler, conferir documento para falar, olha só quantos trabalhos que eu fiz. E aí você ter que lidar com uma plataforma que você não conhecia, você não sabia como é que era. A gente foi aprendendo nos ensaios quais eram os recursos que tinha. O próprio Zoom, né? Ele era bem precário no começo, depois ele foi criando várias outras possibilidades, né? Afinal de contas, a gente não vive numa ditadura comunista. Entende? 90 milhões em ação, pra frente Brasil do meu coração. E de repente a gente teve que aprender um monte de coisa. A editar, a gente teve que aprender a entender o que era plano de câmera, entendeu? Eu fui tentar explorar o plano de câmera
porque eu já tinha feito o poetário, então eu comecei... A gente não é tonta, né? A gente já prestando atenção no rolê, né? Legal, interessante. Na arquitetura sanitária, eu já fui tentando entender essa coisa do plano, e eu começava a minha cena com o meu celular no chão, eu coloquei uns pisca-pisca atrás do meu vaso, que era no banheiro, arquitetura sanitária, e só aparecia a minha perninha assim, meus pezinhos sentados no vaso, entendeu? Com a calça até aqui, assim, arreadinha. E ficou muito bonito, né? E eu, plano de câmera. Aí eu explorava, andava com a câmera, rodava com ela. Então era atriz de teatro tentando se adaptar ao audiovisual. Que rumo será tomado depois disso na arte? Que caminho as pessoas vão trilhar, entendeu? Porque era tudo muito fechado, era tudo muito escuro, a gente não sabia, a gente não tinha uma luz no fim do túnel, a gente tinha vontade de querer fazer alguma coisa, mas não sabia o que, como, de que maneira. E eu acho que essa angústia, ela vem também misturado com uma coisa que é assim, vamos descobrir um outro teatro, uma outra linguagem, entendeu? Vamos descobrir o que a gente pode fazer também. Um vídeo que ele é uma mistura de teatro com cinema, entendeu? Uma coisa híbrida. Eu gostei dessa sua definição. Você falava, é teatro, Linaldo, não é teatro, é cinema, não é cinema. É, né, bem o não lugar mesmo, o trabalho. Eu tenho que partir do fato de que eu estou com uma pessoa, que é o Roberto, que é o Betinho, uma personalidade, né, uma figura muito especial no Teatro Rio Pretense. E quando eu pensei o roteiro, eu falava assim, gente, eu preciso explorar ao máximo as camadas de vida desse cara, porque ele fez de tudo. Ele transitou por muitas obras, né, por muitos textos, por linguagens, e eu acho que eu posso abusar disso. Eu acho que, de uma certa forma, eu consegui construir toda a instalação, a ambientação, tudo isso veio do que o Roberto apresentava, do que eu via no Roberto. Sabe essa coisa do choque de linguagens mesmo? Assim, às vezes eu olhava e falava assim, não, mas isso aqui tá realista demais. E o Roberto não tá nesse registro, neste momento. Você entende? É você construindo a questão estética de acordo com aquela energia e aquela potência que o ator te oferece naquele momento. Talvez esteja aí isso que você fala é isso ou não é? É teatro ou é cinema? O que vocês fizeram? O modernismo, eles chegaram num ponto em que o Brasil estava saturado de alguma coisa, né? Tava lá, ó, começo do século XX, eles estavam saturados de alguma coisa. Aí surgiu o movimento modernista e criou-se algo assim. Eu acho que, eu fico pensando, fazendo uma relação da pandemia na arte, assim. Talvez seja algo para alguma coisa. Eu acho que nós não vamos continuar usando o audiovisual para fazer alguma coisa de teatro, porque foi horrível a experiência. Porque tem lugares, por exemplo, até Rio Preto estava tendo um público legal no teatro, as pessoas estavam conhecendo os grupos, as sedes, as companhias, indo ao teatro, fazendo cursos de teatro. Aí é um público que vai se distanciando. E como recuperar esse público de volta? Mas foi mais tarde que eu fui descobrir que a palhaça, né, é uma profissão também, né? E fui começando a dar valor mais na questão do palhaço. Então eu tirei a minha palhaça. Não deixei ela só na questão de animação, dessas coisas, né, de intervenções artísticas, e trouxe ela para o palco. Quando eu levei ela para o palco, deu certo. Uma dificuldade, e aí eu acho que eu não cheguei a ver nada vi coisas interessantes, mas acho que não chegou tanto, é a questão da palhaçaria no online. Para mim isso é não sei, assim, não consegui ver nada que chegou naquilo de tal forma. Vi coisas interessantes, mas não sei, assim, acho que isso foi uma barreira. Para mim ainda é um pouco. É porque palhaçaria por excelência, você precisa da troca, né? O riso, ele
ele é o, né? Ele é o termômetro, ele é o palco jogo. também, só que pra palhaçaria isso amplia 1000 vezes. É a essência, né? A essência, né? Essa troca ela é muito essencial, muito. Desde o início eu também eu fui um consumidor ávido durante esse tempo pandêmico, assisti tudo que eu conseguia assistir, mas é difícil lembrar, porque eu acho que talvez seja sintomático isso de eu não ter grandes referências, porque realmente acho que era mais difícil a comunicação. Apesar de ter visto coisas muito interessantes, experiências imagéticas, muitas vezes acho que uma coisa que também me encantou muito foram experimentos que iam por outro lugar, sonoro, por exemplo, que não era só a brincadeira com a tela, né? Porque esse foi o primeiro lugar, assim, como brincar com a tela, como que a gente consegue usar a tela, que é o que a gente tinha. E eu sempre achei besta essa discussão. É teatro ou não é teatro? Qual a importância disso? Qual a importância? E eram os artistas que estavam preocupados com isso, não o público. O público estava lá para ver uma peça. O público mais leigo Estava chegando pela peça. ia ver uma peça, não estava preocupado se aquilo era teatro ou se não era teatro. Era a gente que problematizava essa questão, e eu achei uma problematização burra, porque não tem uma resposta para isso. Descabida nesse momento, né, Fabiano? Porque... Descabida? Para que discutir isso? 1.500 pessoas morrendo por dia, e aí você entrar numa discussão se aquilo é teatro, não faz sentido. Pelo menos era um refresco para a alma num momento, entendeu? Se é teatro ou não é, deixa para o futuro pensar, olhar para trás e ver se foi, se não foi. A gente tá vivendo uma história, né, gente? Vivendo mesmo. Uma coisa que depois as pessoas vão estudar. E os artistas também. Difícil falar agora, né? Os artistas também, né? Porque se a gente pegar os artistas de 50 anos depois, vai olhar e vai falar, olha isso aqui que foi produzido, que aconteceu. Que doideira. Exato, exato. Que doideira. Não tinha como, né?